Agora mesmo, eu quero que você faça uma coisa. Pare o que estiver fazendo. Sente-se e tire uma meia. Apenas uma. Olhe com muita atenção para sua pele, exatamente no ponto onde o elástico da meia apertou durante todo o dia. Se você consegue ver uma marca nítida, uma vala profunda pressionada na sua canela, um sulco que permanece ali por 30 segundos, 1 minuto, às vezes 5 minutos antes de a pele finalmente retornar ao relevo normal, eu preciso que você me acompanhe pelos próximos 20 minutos. O que você está observando não é um problema da sua meia. Não é um problema do elástico ser apertado demais. Não é um problema do sal que você usou na comida ontem. E apesar do que quase toda pessoa com mais de 60 anos ouve no consultório médico, em 70% dos casos, isso também não é um problema do seu coração. O que você tem diante dos olhos é um problema de drenagem, e o órgão responsável por isso é um que quase ninguém se deu ao trabalho de lhe explicar como realmente funciona. A água já está na sua perna agora mesmo. Talvez meio litro, talvez 1 litro inteiro, acumulada silenciosamente nos tecidos ao redor do seu tornozelo e da sua panturrilha, enquanto você passou o dia sentado ou em pé. E hoje à noite, quando você se deitar para descansar, essa água vai se deslocar. Ela vai fazer algo com o seu corpo que arruína a qualidade do seu sono, sobrecarrega o seu músculo cardíaco e acelera quase todos os problemas de saúde que você já está tentando gerenciar com remédios. Eu vou lhe mostrar exatamente o que está acontecendo por baixo dessa pele e, mais importante, vou lhe entregar o hábito de 5 minutos que drena esse líquido antes de você ir para a cama. Você conhece bem esse momento. Você chega em casa no fim do dia, retira os sapatos e lá estão eles. Os tornozelos que parecem muito mais grossos do que estavam quando você acordou. As pernas que parecem pesadas, como se você estivesse arrastando correntes invisíveis. Os anéis nos dedos que, de repente, se recusam a sair e parecem estar estrangulando a articulação. Você pressiona o polegar na pele logo acima do osso do tornozelo e vê o seu dedo deixar uma pequena cratera branca que demora uma eternidade para ser preenchida novamente. Você se levanta do sofá depois de 1 hora assistindo televisão e sente as pernas rígidas, como se alguém tivesse despejado concreto dentro delas, enquanto você não estava olhando. E quando você menciona isso em uma consulta de rotina, o que geralmente acontece? O médico pergunta se você tem cansaço, pede um exame do coração, manda você cortar o sal da dieta e lhe entrega uma receita de diurético, a famosa pílula de água, que faz você correr para o banheiro 10 vezes por dia. Para algumas pessoas, isso até ajuda um pouco. Para a maioria das pessoas que já passaram dos 60, não faz absolutamente nada. O inchaço continua lá. E a razão é simples, mas raramente dita. A água nunca esteve na sua corrente sanguínea, para começo de conversa. A água estava presa nos seus tecidos, entre as suas células, e um diurético não tem braços para alcançar os tecidos. Ele só consegue puxar a água que está circulando no sangue. Ou seja, você está tentando secar uma inundação na sala de estar, usando uma bomba que só puxa a água da piscina nos fundos. Você está tratando o compartimento errado. Deixe-me corrigir essa lógica agora. Seu corpo tem 2 redes de drenagem, não apenas uma. Quase todo mundo conhece a primeira, o sistema circulatório. Artérias levando sangue oxigenado para fora, veias trazendo o sangue usado de volta. Esse sistema tem uma bomba potente, o coração, que bate no automático, quer você ajude ou não. Mas a segunda rede chama-se sistema linfático. E aqui está o detalhe que ninguém senta para lhe explicar. Ele não tem bomba. Nenhuma. Zero. A sua linfa é um fluido claro, de um amarelo pálido, que vaza constantemente dos pequenos vasos sanguíneos para banhar suas células, limpar o lixo celular, remover bactérias mortas e recolher o excesso de proteína e de água. Depois de fazer essa faxina, esse líquido precisa ser devolvido ao sangue por um conjunto de vasos totalmente separado, chamado de ductos linfáticos.
São cerca de 2 litros desse fluido que precisam subir das suas pernas todos os dias. Mas esses vasos não têm um coração ligado a eles. Eles só se movem quando você move o seu corpo. Pense no seu sistema linfático como uma esteira rolante de uma fábrica que só funciona quando você pisa nela. Cada passo que você dá, cada vez que o músculo da sua panturrilha se contrai, cada vez que você flexiona o tornozelo, você está espremendo mecanicamente esses vasos e empurrando o fluido para cima, contra a gravidade. Se você para de se mover, a drenagem para. Se você fica sentado por 3 horas seguidas, a esteira desliga inteiramente. O fluido simplesmente estaciona nos seus tornozelos e ali ele fica, esticando a sua pele e inflamando os seus tecidos. Aos 30 anos, isso não chega a ser uma tragédia médica. Os seus vasos linfáticos são elásticos. As válvulas dentro deles são firmes e precisas. Uma simples caminhada de 5 minutos pelo estacionamento reinicia todo o sistema em instantes. Mas, depois dos 60 anos, 3 coisas mudam simultaneamente. Os seus vasos linfáticos perdem a elasticidade e ficam rígidos. As válvulas internas começam a falhar e a deixar o líquido vazar para baixo. E o próprio tecido ao redor do tornozelo, aquela rede de sustentação que mantém tudo no lugar, começa a ceder. O resultado é matemático. O líquido sai dos vasos mais rápido do que o sistema consegue drenar. O reservatório começa a transbordar. Nas próximas partes deste vídeo, eu vou desmontar essa mecânica com você. Vou lhe mostrar por que as soluções que lhe venderam até hoje não funcionam e como usar a própria física do seu corpo para esvaziar esse reservatório. Não é mágica, é fisiologia clínica aplicada por quem vê isso todo santo dia no chão da clínica. Se você quer parar de acordar à noite para urinar e quer ver o contorno dos seus tornozelos novamente, fique comigo. Para entendermos como resolver o seu problema, precisamos olhar para o que acontece por baixo da pele, naquele espaço que a medicina chama de interstício. Imagine que as suas células não estão grudadas umas nas outras, como tijolos em uma parede. Na verdade, elas estão flutuando em um banho constante, um oceano interno. Para que esse oceano não vire um pântano parado e tóxico, o seu corpo precisa de uma circulação constante. O sangue chega, entrega oxigênio e nutrientes, e parte desse líquido vaza para banhar as células. É aqui que entra a analogia que eu sempre explico aos meus pacientes. Imagine que o seu corpo é uma grande metrópole. Os sistemas sanguíneos são as adutoras, os canos de água limpa que chegam sob pressão em todas as casas. Mas, depois que essa água é usada, ela precisa de um sistema de esgoto eficiente para ser levada embora. O sistema linfático é exatamente essa rede de bueiros e canais de drenagem. Se os bueiros entopem, ou se as bombas da cidade param de funcionar, a água começa a subir na calçada. É isso que você vê no seu tornozelo. No corpo jovem e saudável, esse sistema é uma máquina de precisão. Os vasos linfáticos têm pequenas unidades chamadas linfangiões, que funcionam como corações em miniatura espalhados por todo o corpo. Eles se contraem ritmicamente para empurrar o líquido para cima. No entanto, quando cruzamos a barreira dos 60 anos, a biologia muda as regras do jogo. A produção de elastina, a proteína que dá o pulo e a flexibilidade aos vasos, cai drasticamente. Os seus vasos linfáticos, que antes eram como mangueiras de borracha novas e flexíveis, tornam-se como canos de plástico velhos e rígidos. Eles perdem cerca de 30 a 40% da sua capacidade de contração espontânea. Além disso, as válvulas internas, que deveriam impedir o líquido de descer pela gravidade, começam a se desgastar e a permitir o refluxo. É uma falha mecânica, não uma doença bacteriana ou uma falha súbita do coração. A cadeia de eventos que leva ao inchaço que você vê agora é um efeito dominó implacável. Tudo começa com a verticalidade. Você passa o dia em pé ou sentado. A pressão hidrostática,
que é basicamente o peso da coluna de sangue e água pressionando para baixo, aumenta. Como os seus vasos estão mais porosos e as válvulas estão frouxas, o líquido escapa para o tecido ao redor dos músculos. Como você está parado, a esteira rolante da drenagem está desligada. O líquido acumulado começa a saturar a matriz extracelular. Imagine uma esponja que ficou tão cheia de água que não consegue absorver nem mais uma gota. Quando essa esponja transborda, a pressão interna do tecido aumenta tanto que o líquido não tem para onde ir, a não ser empurrar a pele para fora. É por isso que, quando você aperta com o dedo, deixa aquela marca. Você está literalmente deslocando a água que não tem mais espaço para ficar. Agora, precisamos falar sobre o maior mito que assombra as salas de espera. A ideia de que isso é do coração. Quase todos os meus pacientes chegam apavorados achando que o coração está falhando. Deixe-me ser muito claro. Se você não tem falta de ar ao caminhar e consegue dormir com apenas um travesseiro sem acordar sufocado, a chance de o seu inchaço ser cardíaco é mínima. O sistema de saúde, infelizmente, é treinado para o pior cenário. É mais fácil prescrever um diurético do que ensinar o paciente a respirar e a se mover. O diurético é uma ferramenta brilhante para limpar o sangue, mas ele é cego para os tecidos. Ele retira a água das suas artérias, deixa você desidratado, com a boca seca e tonto ao levantar. Mas o pântano nos seus tornozelos permanece intacto, porque a linfa é rica em proteínas e detritos que o diurético não consegue carregar. Existem 3 fatores críticos que estão acelerando esse processo no seu corpo agora. O primeiro é a inatividade da bomba da panturrilha. A sua panturrilha é o seu segundo coração. Cada vez que você pisa, esse músculo espreme as veias e os vasos linfáticos profundos. Se você passa a tarde sentado lendo ou vendo televisão, o seu segundo coração está em parada cardíaca. O líquido não sobe porque não há ninguém empurrando. O segundo fator é a falha do ducto torácico. Este é o maior vaso linfático do corpo, e ele passa bem atrás do seu diafragma, o músculo da respiração. Se você respira de forma curta e superficial, apenas com o peito, o que é muito comum após os 60 anos, você deixa de usar o principal pistão de sucção do seu sistema de drenagem. Sem respiração profunda, não há vácuo para puxar o líquido das pernas para cima. O terceiro fator é a queda da albumina no sangue. Com a idade, muitas pessoas diminuem o consumo de proteínas de qualidade. A albumina é como um ímã de água dentro do sangue. Quando ela está baixa, a água simplesmente foge dos vasos para os tecidos. Lembro-me de uma paciente, a dona Dorothy, de 68 anos. Ela veio a mim exausta, tomando 2 pílulas de água por dia e ainda assim tendo que comprar sapatos 2 números maiores. O coração dela estava perfeito nos exames, mas ela vivia em um ciclo de desidratação e pernas pesadas. O que ninguém tinha dito a ela era que o problema não era o que ela estava ingerindo, mas como o corpo dela estava processando a gravidade. Ela passava 6 horas por dia fazendo tricô, totalmente imóvel. O diagnóstico dela não era insuficiência cardíaca, era estase linfática por imobilidade funcional. No momento em que explicamos a ela que a linfa dela precisava de um motorista e que esse motorista era o movimento e a respiração, a vida dela mudou. É esse mesmo insight que eu quero que você tenha hoje. O seu corpo não está quebrado. Ele está apenas esperando que você ligue a chave da drenagem. Agora, eu preciso que você entenda uma coisa que raramente é dita com clareza dentro de um consultório médico. Existe uma distância enorme entre não estar doente e estar saudável. O sistema de saúde moderno foi desenhado para apagar incêndios, não para limpar as cinzas ou evitar que a primeira faísca apareça. Se você entra em uma consulta padrão de 12 minutos e o médico descobre que o seu coração está bombeando bem e que seus rins não estão falhando, ele carimba o seu prontuário como normal para a idade. Mas você sabe que não é normal sentir as pernas pesadas como chumbo
toda santa noite. Você sabe que não é normal o seu corpo mudar de forma entre o café da manhã e o jantar. O problema é estrutural. Não existe um código de faturamento para um médico sentar com você por meia hora e explicar a mecânica do sistema linfático. É muito mais rápido, barato e eficiente para o sistema prescrever um diurético de 10 centavos e mandar você para casa. O diurético é a solução preguiçosa. Ele funciona para a insuficiência cardíaca porque retira o volume de dentro dos vasos, aliviando a pressão sobre o coração. Mas no seu caso, onde o líquido está preso no tecido, o diurético comete um crime fisiológico. Ele retira a água do seu sangue, deixando você desidratado, com o sangue mais espesso e a pressão mais baixa, enquanto o líquido rico em proteínas e resíduos celulares continua lá embaixo, estagnado no seu tornozelo. O diurético cria um deserto nas suas veias e mantém um pântano nas suas pernas. É por isso que você se sente tonto, cansado, mas ainda assim inchado. Além dessa falha no tratamento padrão, você provavelmente está cometendo erros diários que alimentam esse ciclo, sem que ninguém nunca tenha lhe ensinado o contrário. O primeiro grande erro é o que eu chamo de a armadilha da poltrona. Entre as 7 e as 10 da noite, depois do jantar, é o momento em que a maioria das pessoas relaxa para ver TV ou ler. É exatamente nessas 3 horas que a gravidade ganha a batalha. Se você fica imóvel, sem contrair a panturrilha, o líquido que vazou durante o dia se consolida. O pântano assenta. É o pior momento para a imobilidade, porque você está preparando o terreno para uma noite de sono interrompida. O segundo erro é o paradoxo da hidratação. Vejo centenas de pacientes com mais de 60 anos que bebem menos água para tentar urinar menos ou porque acham que, se estão inchados, já tem água demais. Isso é um erro fatal. Quando você não bebe água suficiente, a sua linfa, que deveria ser fluida como um caldo ralo, torna-se espessa como um melaço. A linfa viscosa se move com dificuldade extrema. Para drenar os seus tornozelos, você precisa de água para diluir esses detritos. Beber pouca água é como tentar limpar uma calçada cheia de lama usando um conta-gotas em vez de uma mangueira. O terceiro erro é o consumo de proteínas de baixa qualidade ou em quantidade insuficiente. Com o passar dos anos, o sistema digestivo fica mais lento e muitas pessoas começam a evitar carnes, ovos e fontes densas de proteína. O resultado é a queda da albumina no sangue. A albumina é a proteína que mantém o poder osmótico. É ela quem segura a água dentro dos seus vasos sanguíneos por atração química. Se a sua albumina cai, a água foge do sangue para o tecido com uma facilidade assustadora. Você pode cortar todo o sal do mundo, mas se não tiver proteína no sangue, você continuará inchando. E aqui entra o multiplicador de risco da idade. Depois dos 60 anos, o preço de cada um desses erros não é apenas somado, ele é multiplicado. Na juventude, o seu corpo tem uma reserva funcional gigantesca. Se você passava o dia sentado aos 20 anos, os seus vasos eram tão elásticos e o seu metabolismo tão alto que o corpo compensava o erro em minutos de caminhada. Agora, a sua capacidade de regeneração é mais lenta, a microcirculação é menos densa e as paredes dos seus vasos linfáticos têm cicatrizes do tempo. Cada hora de imobilidade hoje cobra um preço 3 vezes maior do que cobrava há 30 anos. O acúmulo de líquido não é mais um evento isolado. Ele se torna uma inflamação crônica no tecido, que com o tempo endurece a pele e cria feridas difíceis de cicatrizar. Antes de passarmos para a correção prática, eu preciso saber com quem estou falando para que eu possa ajustar os próximos conteúdos. Escreva aqui embaixo nos comentários. Quantos anos você tem? E de onde você está assistindo este vídeo? Eu leio esses comentários porque eles me mostram se estou falando com pessoas que estão na fase da prevenção ativa ou se já estão lidando com complicações de décadas. Essa troca é o que me permite entregar a você
o que o sistema de saúde padrão não entrega. A boa notícia é que, embora o sistema seja rígido e a idade traga esses desafios, a fisiologia humana ainda responde a estímulos corretos. Você não precisa de uma farmácia de luxo. Você precisa de estratégia. As ferramentas para drenar o seu corpo e recuperar o contorno dos seus tornozelos já estão na sua casa, na sua cozinha e na sua disciplina. Vou lhe mostrar agora como virar o jogo, esvaziar esse reservatório antes de dormir e, finalmente, ter uma noite de sono sem interrupções. O princípio que vai reger a sua recuperação a partir de hoje é a física aplicada à biologia. Nós vamos tratar o seu corpo como um sistema de encanamento que precisa de pressão, sucção e movimento para não transbordar. Não procure soluções em farmácias de manipulação caras ou em tratamentos estéticos de nomes complicados. A recuperação do seu sistema linfático vai acontecer no seu corredor, na sua poltrona e na sua cozinha, a um custo praticamente zero. O protocolo começa antes mesmo de você sair da cama. Pela manhã, no exato momento em que você abre os olhos, a gravidade ainda não teve a chance de puxar o líquido para baixo. Enquanto você ainda está deitado, faça 30 bombeamentos de tornozelo. Estique os dedos dos pés para longe de você, como uma bailarina, e depois puxe-os de volta em direção ao seu rosto. Repita isso 30 vezes. Isso leva exatos 45 segundos. O que você está fazendo aqui é ligar a ignição da linfa. Você está limpando os canais antes que o peso do dia comece a depositar mais água lá embaixo. Se você pula da cama e já sai andando, o líquido que sobrou da noite anterior é empurrado para baixo com força total. Com esses bombeamentos, você prepara o terreno para uma drenagem eficiente ao longo do dia. Durante o dia, a sua regra de ouro é: nunca deixe a esteira parar por mais de 1 hora. Se você está sentado lendo ou assistindo a um programa, a cada 60 minutos, você deve fazer 20 elevações de calcanhar. Se puder ficar em pé, melhor ainda. Suba na ponta dos pés e desça 20 vezes. Se não puder levantar, faça sentado mesmo, pressionando a ponta dos pés contra o chão. Isso aciona a bomba muscular da panturrilha, espremendo os vasos e forçando o líquido a subir. Lembre-se, o seu sistema linfático não tem coração próprio. Você é o coração das suas pernas. Antes do jantar, eu quero que você faça uma caminhada de apenas 5 minutos. Não é um exercício para perder peso. Não é uma corrida. É um passeio lento, mas consciente. Caminhar antes da maior refeição do dia ajuda a sensibilizar o corpo para a movimentação de fluidos e prepara o metabolismo. Mas o verdadeiro segredo, o núcleo do que vai mudar o seu sono e o tamanho dos seus tornozelos, acontece 90 minutos antes de você apagar a luz. Este é o hábito de 5 a 15 minutos que drena as suas pernas enquanto você está acordado. Você vai se deitar no chão ou na sua cama e encostar os quadris na parede, elevando as pernas em um ângulo de 90 graus. Seus calcanhares devem estar mais altos que o seu quadril, e o seu quadril mais alto que o seu coração. Nesse momento, a gravidade, que foi sua inimiga o dia todo, torna-se sua maior aliada. Enquanto estiver nessa posição, faça círculos lentos com os tornozelos, 10 para cada lado. Depois, coloque as mãos sobre o abdômen e respire profundamente pelo nariz, fazendo a barriga subir e descer. 3 minutos de respiração diafragmática profunda. Lembra do ducto torácico que mencionei antes? Essa respiração cria uma pressão negativa no seu peito que age como um aspirador de pó, puxando a linfa lá das pernas para o centro do corpo. Após esses 15 minutos de inversão, você vai se sentar e fazer a drenagem manual simplificada. Use a palma das mãos e a polpa dos dedos. Comece no tornozelo e faça movimentos de deslizamento lentos e suaves em direção ao joelho. Nunca para baixo, sempre para cima. São 10 passadas em cada perna. Não é uma massagem profunda de apertar músculos.
É um toque leve na pele, porque os vasos linfáticos são superficiais. Logo após essa sequência, você sentirá uma vontade imediata de urinar. Vá ao banheiro. Você acabou de despejar de 300 a 500 mililitros de líquido diretamente na sua bexiga. É um líquido que, se estivesse lá, acordaria você às 3 da manhã. Você acabou de limpar o reservatório no horário que você escolheu. Na cozinha, precisamos de 3 ajustes estratégicos. O primeiro é a substituição do sódio oculto. O maior vilão não é o saleiro, são os alimentos que já vêm prontos. Por 2 semanas, eu desafio você a eliminar o queijo amarelo, os embutidos e o caldo de carne em cubo. Substitua por ervas frescas. O segundo ajuste são os flavonoides. Eles são como o reboco que veda os buracos nas paredes dos seus pequenos vasos. A fonte mais potente está nas frutas escuras, mirtilos, amoras, uvas roxas e no repolho roxo. Uma xícara de frutas escuras por dia fortalece a integridade capilar em cerca de 8 semanas. O terceiro ajuste é a proteína. Garanta que você tenha 2 porções sólidas de proteína de alta qualidade por dia, ovos no café da manhã e um pedaço de peixe ou frango no almoço. Isso vai manter a sua albumina alta e a água dentro dos vasos, onde ela deve estar. Vamos organizar isso em um plano de 4 semanas, para que você não se sinta sobrecarregado. Na primeira semana, o seu único compromisso é o ritual noturno. Pernas para cima e respiração diafragmática. Apenas isso. Você vai notar que já na terceira noite, a frequência com que acorda para urinar vai diminuir. Na segunda semana, você adiciona os bombeamentos de manhã e os exercícios de panturrilha a cada hora. Na terceira semana, você introduz a caminhada de 5 minutos antes do jantar e o ajuste das frutas escuras e proteínas. Na quarta semana, você consolida tudo. Os resultados são previsíveis porque estamos lidando com biologia humana. Em 7 dias, a marca da meia será visivelmente menor. Em 3 semanas, você conseguirá fechar sapatos que não serviam há meses. Em 3 meses, a textura da pele do seu tornozelo mudará. Ela deixará de ser aquela pele brilhante e esticada e voltará a ter a elasticidade e as rugas naturais de uma pele saudável. Eu quero que você faça o teste do polegar hoje e anote o seu grau de inchaço. Daqui a 2 semanas, repita o teste. Você vai se surpreender ao ver que o sulco que antes levava 1 minuto para sumir, agora desaparece em 10 segundos. Isso não é mágica. É o seu sistema de drenagem voltando a trabalhar para você. Se alguém que você ama reclama de pernas pesadas e já se conformou com a ideia de que é a idade, envie este vídeo. Muitas vezes, a única coisa que separa uma pessoa da saúde plena é uma explicação que ninguém nunca teve paciência de dar. O seu corpo sabe como se curar. Ele só precisa que você ligue a bomba. Comece hoje à noite, 5 minutos antes de dormir, e eu garanto que você verá um novo par de tornozelos no espelho amanhã de manhã.